Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Deus convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então nós vamos tratar hoje de um tema um tanto quanto prático, mas que acaba sendo um dos fundamentos da nossa vida espiritual. Fundamento material mesmo, que vai dispor a nossa natureza para poder receber e aproveitar a graça divina, que é a regra de vida. Alguém que já tenha lido alguma coisa sobre teologia cética e mística, teologia cética e mística, alguém que já tenha lido alguma coisa sobre espiritualidade, pode pensar, mas o que tem tanto para falar a respeito disso? Basta eu estabelecer um horário para o meu dia e cumprir. Ao que eu respondo, boa sorte. Justamente, é muito comum as pessoas reduzirem a regra de vida a um dos aspectos da regra de vida, que é o regime, ou o regimento de vida, que de fato é adquirir o costume de fazer determinadas coisas em determinados horários todos os dias. A regra de vida, no entanto, é muito mais que isso. Inclusive, ao reduzir a regra de vida a um mero horário de fazer as coisas, muitas vezes é o primeiro passo para o fracasso do cumprimento da regra de vida, uma vez que a pessoa acaba estabelecendo uma espécie de idealismo na sua vida espiritual, querendo na própria cabeça maximizar a utilização do tempo, fazer aquilo que na cabeça da pessoa seria o melhor, mas que está muito além das suas capacidades atuais, ou até muito além da realidade. Por exemplo, a pessoa estabelece como regra de vida que ela vai acordar às 4 horas da manhã, fazer 3 horas de meditação, depois vai rezar o terço com os braços em cruz, daí vai comer só um pão com água, e daí vai trabalhar, daí ela desmaia. Daí no dia seguinte ela vai passar 8 horas maratonando uma série na Netflix. Isso daí, justamente, nós temos que ter uma real noção do que se deve esperar de uma boa regra de vida, o que ela é, e como que nós poderemos efetivamente colocá-la em prática. Então, os senhores já escutaram justamente essa distinção que eu falei há alguns instantes entre regra e regime de vida. Em latim, regula é regimenis, ou seja, regra e regime de vida. Dependendo dos autores espirituais, eventualmente eles vão utilizar como sinônimos. No entanto, mais habitualmente nós vamos encontrar o regime
como um dos aspectos da regra de vida. A regra de vida sendo algo muito mais largo que meramente, muito mais abrangente do que simplesmente estabelecer um horário para fazer as coisas. E por que nós precisamos de uma regra de vida? A razão nós vamos encontrar em Aristóteles. Justamente, a regra de vida vem como um meio para que nós desenvolvamos as virtudes. E como que nós desenvolvemos as virtudes? Pela aquisição de bons hábitos. Justamente a virtude é um hábito operativo bom, é uma disposição da nossa natureza, a virtude natural, uma disposição da nossa natureza com o auxílio da graça, virtude sobrenatural, para que nós façamos o bem e evitemos o mal. A virtude é um hábito operativo bom, que torna bom aquele que o possui e torna boas as suas obras. E na medida em que nós adquirimos a virtude, a nossa vida moral se torna mais fácil. E como que nós adquirimos a virtude? Como que nós adquirimos esse hábito bom, essa disposição a fazer o bem? Por meio da repetição de atos bons. Então, se nós temos uma regra, se nós temos claro, quais são os nossos objetivos, se nós temos claro o que nós devemos fazer, se nós adquirimos esse costume de fazer determinadas coisas no nosso dia a dia, nós adquiriremos mais facilmente as virtudes. E assim, o bem se torna mais fácil de alcançar por uma inclinação natural nossa. Esse, justamente, é o sentido de possuir uma regra de vida. Adquirir a virtude para que nós possamos ter uma maior facilidade. Então, entendam bem, ter uma maior facilidade. Nós vamos ter ainda que se sacrificar, se esforçar. Mas vai ser muito mais fácil se nós já estamos acostumados a fazer determinadas coisas, do que se nós temos que improvisar. A improvisação, a aleatoriedade na vida espiritual, leva justamente a uma vida extremamente conturbada, leva a muitas quedas, a muitas falhas. E basicamente impede a pessoa de crescer na virtude e na santidade. Então nós temos este primeiro conceito, regra de vida. Então, o que é a regra de vida? É qualquer parâmetro, qualquer critério, qualquer coisa que se vai utilizar para dar uma direção, para dar uma ordem para a nossa vida. E ordem não é meramente organizar. Ordem é ordenar, ou seja, dirigir a um determinado fim.
Então, justamente na regra de vida, nós vamos ter vários critérios, vários parâmetros, vários princípios que vão determinar como que nós vamos buscar o nosso crescimento na santidade, o nosso crescimento na virtude. E assim, por meio da regra de vida, nós não vamos precisar adivinhar na hora o que nós devemos fazer. E mais que isso, nós vamos saber de antemão o que esperar da nossa vida, o que esperar como circunstâncias que estarão presentes no nosso dia a dia, o que esperar como tentação, o que esperar como fraqueza da nossa carne, quais são as obrigações que nós devemos cumprir no nosso dia. Vai muito além de ter um horário. E é por isso mesmo que toda comunidade ou casa religiosa tem um regulamento, regra, justamente para dirigir a vida daquela comunidade em vista do bem comum. Ora, nós também precisamos alcançar o nosso bem, o bem da nossa alma. Se nós precisamos alcançar o bem da nossa alma, nós devemos, antes de tudo, saber, mas que bem é esse? É a pizza? É o terço? É cuidar do filho? É estudar para o vestibular? O que eu tenho que fazer? Quais as dificuldades que eu devo esperar no cumprimento desses deveres? Então, dá para ler? Então, antes de tudo, nós, no estabelecimento da regra de vida, como preâmbulo, nós temos que ter um verdadeiro conhecimento desse. Qual que é o meu estado de vida? Porque se eu for uma criança na escola, se eu for um pai de família, se eu for um monge cartucho, se eu for um padre, isso vai mudar bastante as minhas obrigações, isso vai mudar bastante as virtudes que eu tenho que adquirir e quais princípios vão reger a minha vida. Então, vejam bem, a gente não começa por acordar tal hora, dormir tal hora. A gente começa por qual é o meu estado de vida? Quais são as minhas obrigações? Então, isso justamente com os deveres do Estado. Então, pai de família provê o sustento, proteger a família e governar a família. O estudante
que mora com os pais, obedecer os pais, ajudar na vida do lar, estudar e rezar e estudar o catecismo, etc. Então, conhecer qual que é o estado de vida, quais são os meus deveres de estado. Em seguida, analisar qual é ou quais são meus defeitos dominantes. Quais pecados eu tenho maior facilidade para cometer, que estão mais presentes na minha vida, e qual que é a raiz deles? O orgulho, a sensualidade, a avareza, etc. O que eu tenho que combater? E, portanto, quais virtudes eu tenho que adquirir? Tudo isso, essa parte do conhecimento de si, como nós somos péssimos juízes de nós mesmos, esse conhecimento deve ser adquirido com a ajuda de um bom confessor ou um bom diretor espiritual. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma maior humildade e mansidão diante dos meus acessos de ira com determinadas pessoas. Eu tenho que adquirir uma maior temperança para combater a gula. E isso por meio de atos concretos, como por exemplo, não comer entre as refeições. Então nós começamos justamente a regra de vida com esses princípios. Em seguida, nós vamos considerar se nós possuímos algum voto privado, voto particular. Pois se nós possuímos algum voto público, como os religiosos, isso já entra no nosso dever de Estado. Voto privado é aquele que é feito individualmente diante de um sacerdote. Então, o mais famoso de todos os votos privados é a consagração total a Nossa Senhora, de acordo com o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Ou seja, isso daí é uma obrigação, é um dever de justiça para com Deus, que eu cumpra aquilo que foi estabelecido por este voto. Nós temos também, por exemplo, a penitência do escapulário. Nós temos também os mais diversos votos particulares que às vezes as pessoas fazem. Por exemplo, uma promessa: se eu passar no vestibular, enquanto eu não passar no vestibular, eu vou fazer tal coisa. Ou então, nós temos os terciários franciscanos que fazem um voto de humildade. Ou seja, não almejar nenhuma posição maior, somente se não buscar ativamente nenhuma posição maior eclesiástica, e buscar
crescer na virtude da humildade por meio de atos todos os dias. Você não pode fazer o voto, né, de ter a virtude, mas sim de buscar. E justamente isso daí, esses votos, não somente são deveres de justiça a serem cumpridos para com Deus, mas, além disso, esses votos são meios de santificação. Por meio deles, nós recebemos graças particulares. Justamente, muito foi recomendado pela Igreja a consagração a Nossa Senhora, entregando a ela todos os nossos méritos para ela bem dispor deles. Ou seja, você vê claramente como é um dever de justiça e como isso dá graças abundantes para aquele que é fiel à sua consagração. Claro que a gente não sai fazendo voto, a gente não sai fazendo promessa à torta e à direito. Evidentemente, é necessário, antes de qualquer coisa, consultar um sacerdote bom e prudente. Afinal de contas, depois, para ser livre do voto, somente por meio de um ato de jurisdição, ou seja, solicitando ao pároco ou ao sacerdote no momento da confissão. Então, essa é uma primeira coisa a se considerar. E agora nós chegamos de fato naquilo que nós chamamos de regime. Em latim, nós temos também alguns autores que utilizam o termo horarium, ou seja, um horário. Agora, não pensem que é simplesmente você estabelecer uma tabelinha como se fosse um horário escolar. De tal hora tal coisa, tal hora tal coisa, tal hora tal coisa. É evidente que isso faz parte, mas não é a essência. Não é a formalidade do regime. Afinal de contas, os próprios autores afirmam que nós devemos ser firmes no cumprimento do regime, mas ao mesmo tempo suaves. Não se trata aqui de estabelecer atividades da nossa cabeça que nós não vamos cumprir. Mas nós devemos, antes de tudo, olhar para os nossos deveres de Estado e, portanto, para o nosso estado de vida, olhar para a nossa capacidade, para o nosso progresso na vida espiritual, até mesmo para a nossa própria saúde, e a partir daí estabelecer aquilo que nós devemos fazer, e a partir daí estabelecer aquilo que nós devemos fazer no nosso dia.
O que nós devemos buscar é ter uma série de atividades consistentes todo dia. Então, existe aí no próprio regime de vida uma parte fixa que está de acordo com o nosso próprio estado de vida, com as nossas próprias obrigações, e uma parte que vai ser variável de acordo com aquilo que aparece no nosso dia. E qual que é a razão? A razão está justamente no combate à nossa concupiscência. Pelo pecado original, nós temos 4 chagas na nossa natureza. Depois do pecado original, que nos tornou inimigos de Deus e escravos do demônio, nós temos uma natureza ferida, uma natureza chagada, uma natureza capenga. De forma que nós temos uma dificuldade em fazer o bem, nós temos uma facilidade em fazer o mal, nós temos uma dificuldade em conhecer a verdade, e por fim, nós temos uma inclinação ao prazer sensível desordenado, chamado concupiscência. De forma que nós temos uma tendência a dispor do nosso tempo livre do jeito que a gente quer, naquilo que é mais fácil, mais prazeroso, ou então menos difícil. Nós queremos fazer o que a gente quer com o nosso tempo e não aquilo que vai ser melhor para nós, mesmo do ponto de vista natural. Quem quer acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar? Quem não preferia, nesse exato momento, estar em casa, comendo pipoca com bacon e tomando cerveja enquanto assiste um jogo de futebol ou qualquer outra coisa? Quem não gostaria de acordar todos os dias às 10 horas da manhã e passar a noite jogando no computador? É a inclinação. Só que é evidente, isso, por mais que seja prazeroso no momento, vai trazer grandes dificuldades. Por exemplo, se você não trabalhar, você não vai comer. E isso é chato, não ter o que comer. Se você não estudar, você não vai passar no vestibular e vai virar catador de lixo. Então, você não vai ter como, se você almeja naturalmente algum bem natural para a sua vida, então ter um bom emprego para poder ter uma boa família, para poder educar bem os filhos, do ponto de vista natural. Qualquer pagão está de acordo, a não ser que seja bom. Qualquer pagão está de acordo com isso. Pagão sensato, é claro, né? Estamos falando aqui de Sêneca, Cícero, Marco Aurélio, etc. Você precisa se sacrificar. Até por isso mesmo tem um ditado alemão que diz que entra a felicidade no sacrifício. Afinal de contas, pelo que ele não luta, ele não dá valor. Isso a gente vê claramente. Esses jovens mimados que recebem tudo de mão beijada,
normalmente eles não valorizam aquilo que eles têm. Então, se isso é verdade do ponto de vista natural, quanto mais do ponto de vista sobrenatural, em que nós somos chamados para alcançar o maior bem possível e imaginável, que é a eternidade, nós somos chamados a carregar a nossa cruz junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos também o adágio latino, vários adágios latinos parecidos, né? Per aspera ad astra, mais pagão, né? Por aquilo que é duro até se chega ao céu, ou então per crucem ad lucem, pela cruz se chega à luz. Então, este regimento de vida, esta série de atividades consistentes todos os dias, está presente para nos ajudar não somente a cumprir o nosso dever de Estado, e nos ajudar a manter o foco e a direção dos nossos objetivos maiores, nos deixando claro o que nós estamos buscando e o sacrifício necessário para alcançar isso, mas também para nos ajudar a adquirir as virtudes pela repetição de hábitos bons. Então, se eu sei que todos os dias eu devo, por exemplo, evitar o pecado da gula, eu vou deixar bem claro no meu regimento de vida os momentos em que eu vou comer e o que eu vou comer. Se eu tenho uma tendência à preguiça, eu vou me preocupar em deixar bem claro os momentos de recreação e os momentos de trabalho. E assim, nós temos uma verdadeira disciplina de vida, tão necessária para qualquer pessoa que tenha algum compromisso com o bem na sua vida. E vejam que isso vale tanto no âmbito natural quanto no âmbito sobrenatural. E isso, São Paulo faz a própria comparação do atleta, que tem uma vida extremamente disciplinada, com muitos sacrifícios para conquistar o louro da vitória. E nós vemos quantos marombeiros têm uma vida verdadeiramente espartana só para ganhar músculo. E isso, o próprio São Paulo faz essa comparação, deve ser verdade na nossa vida espiritual, uma verdadeira disciplina, para que a gente possa cumprir o nosso dever de Estado, adquirir as virtudes e combater a dissipação espiritual. A dissipação espiritual é verdadeiramente o obstáculo mais comum para justamente paralisar a vida espiritual e fonte de muitos pecados. Então, recapitulando,
Tem umas colas aqui. Ou seja, a perda do foco, a dissipação espiritual, a perda do foco de dirigir nossas ações para Deus, a perda do foco do céu. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Quantas pessoas que têm uma vida bem cheia de atividades, que tem até uma preocupação em se santificar, em cumprir os seus deveres para com Deus, que, bom, justamente porque não tem tempo, faz todas as suas orações de manhã e vai fazer só a oração da noite depois, 12 horas depois, 14 horas depois, até mais. E nesse interim nem lembra que é católico. E isso é um problema verdadeiro. Afinal de contas, tudo aquilo que nós conhecemos através dos sentidos. E a realidade espiritual da nossa vida, nós não temos acesso pelos sentidos. Nós não vemos a Deus, nós não vemos os anjos, nós não vemos o céu, a gente não vê os demônios, a gente não vê o inferno. Então, se a gente não mantém essa disciplina, se a gente não mantém esse foco, de fato, há um risco grande da gente esquecer de Deus e da gente cometer vários pecados simplesmente pela perda do foco. Então, eu não rezo ao longo do dia. No trabalho, vou estar extremamente suscetível, por exemplo, à fofoca, à maledicência, à mentira para se safar de algum problema, à gula, a convites inoportunos de más amizades e etc. Mesmo que a pessoa tenha feito várias orações no começo da manhã e eventualmente vai fazer antes de dormir. Ah, mas eu tenho muito trabalho para fazer. Então, se você tem muito trabalho para fazer, você precisa de ainda mais ajuda de Deus. Não quer dizer que você vai, então, deixar de fazer o teu trabalho para rezar. Não, você vai oferecer o que você está fazendo para Deus. A gente vai chegar lá. E justamente, o combate à dissipação espiritual não é cair num rigorismo, num encratismo, que é uma heresia do início dos séculos, de justamente eu tenho que trabalhar, eu tenho que só rezar, só se sacrificar e não posso descansar. Não, justamente o descanso devido à recreação de vida devem fazer parte do nosso regime de vida. É uma virtude chamada virtude da eutrapelia. E aproveito aqui para fazer a propaganda. Tem uma conferência minha a respeito da virtude da eutrapelia no canal do YouTube Missa Tridentina em Sergipe. De fato, é necessário descansar, e por isso mesmo o primeiro ponto para estabelecer essa disciplina, esse regime de vida, é ter horário para dormir e acordar. E em seguida
estabelecer com base nisso um regime de orações. E esse horário para dormir e acordar é verdadeiramente para garantir o sono. A quantidade de sono que cada indivíduo precisa. Mais jovem, mais sono, mais velho, menos sono, dependendo dos deveres de Estado também. Mas nós temos uma verdadeira importância do sono no âmbito fisiológico, no âmbito psicológico e no âmbito espiritual. Se você dorme pouco, você vai ter uma menor eficácia no cumprimento dos deveres de Estado, você vai estar mais distraído, você vai estar mais dissipado, você vai estar mais irritado, e você ainda vai ter uma menor eficácia do teu sistema imunológico. E você vai começar a ter problemas de saúde mesmo. Se você dorme pouco, você vai ter uma maior propensão a desenvolver ansiedade. E isso não é invenção, isso realmente existe. E faz muito sentido. Se você dorme pouco, você vai estar mais cansado. Se você está mais cansado, você não vai cumprir bem, você não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Você vai procrastinar. Se você procrastinar, os seus deveres vão ficar acumulados. E quando você tem que fazer eles, você vai ficar extremamente ansioso, vislumbrando: meu Deus, eu tenho que fazer tanta coisa e eu não consigo. E daí você vai buscar consolações sensíveis, desordenadas. E não precisa pensar em gula ou impureza. Então, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não tenho nenhum ânimo para fazer, eu começo a ficar ansioso. Então, bora fugir da realidade, bora maratonar 8 temporadas de uma série qualquer, em um serviço qualquer de streaming, para que, quando terminar, eu volte para a dura realidade e fique ainda mais em pânico. E evidentemente isso leva a muitos pecados. Primeiramente, pecados da concupiscência, ou seja, busca de consolação sensível desordenada, gula, ócio, impureza. Isso também vai deixar a pessoa mais irritada, então ela vai pecar pela ira, ela não vai cumprir bem os seus deveres, ela não vai rezar. Se você está doente, sem ser culpa sua, você está doente de gripe, você vai ter uma maior dificuldade de se concentrar em qualquer coisa. E se você está com privação de sono, aí que você não vai se concentrar mesmo, você não vai rezar. E fora que a maior parte dessas pessoas que fica acordada à noite, por um aspecto psicológico e por um aspecto espiritual, estão mais suscetíveis à ação do demônio. Não estou falando nada daquela história de filme de exorcista em Hollywood, que alguma coisa acontece
aparece um vulto quando está lá 3 horas da manhã. Não estou falando disso. Estou falando que a pessoa está de noite sozinha no quarto. Ela tem uma sensação de que ela não é vista por ninguém. Claro, ela está sendo vista por Deus, pelo anjo da guarda, pela corte celeste. Mas ela tem essa impressão de que ela está sozinha e que ela pode fazer coisas que ninguém vai ver. Além disso, a noite é preferida pelo demônio para agir por aquilo que ela própria significa, que é o contrário da luz, o contrário da verdade. Então o demônio vai aproveitar desta privacidade ilusória e daquilo que significa a noite para atormentar mais as pessoas. E é bom lembrar que, a não ser que você tenha um verdadeiro dever de Estado, como médico, como militar, como padre, e profissões similares, nada de interessante, nada de útil acontece depois da meia-noite. Não precisa ficar acordado. Então nós temos essa importância do sono, que não é preguiça, não é nada. O sono é importante para que justamente você possa cumprir bem os teus deveres para com Deus e para com o seu estado de vida. Mas Santa Cunegunda, ela dormia só 2 horas por noite. Então, você não é ela. Enquanto você não estiver fazendo milagre, pode dormir à noite tranquilamente. Mas padre, quanto? Depende. Tem gente que, se não tiver pelo menos 7 horas de sono, tem o dia perdido. Tem gente que consegue, de fato, às vezes ter menos 4 horas de sono. Depende do indivíduo. Normalmente, veja bem, se você tem pelo menos uns 16 anos, você tem uma vasta experiência de sono. Você dormiu durante 16 anos. Todas as noites, mais ou menos. Então, normalmente você sabe mais ou menos quanto que você precisa de sono para dormir, para estar bem repousado. E junto desse horário para acordar e para dormir, nós vamos estabelecer a nosso regime de orações. Então, vamos estabelecer o mínimo necessário para um leigo católico. Então, acordou, oração da manhã, com o oferecimento do dia, pelo menos 15 minutos de meditação, daí, ao longo do dia, jaculatórias e orações breves. Nós temos, pelo menos na metade do dia, a gente faz um breve exame particular e alguma outra devoção, como por exemplo,
O Ângelus, que também pode estar de manhã e no final da tarde, né? Um momento de leitura espiritual. O terço. E oração da noite com o exame de consciência. Então isso daqui é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Então, acordou, imediatamente faz alguma oração, oferecendo o dia. Pode rezar o Ângelus, pode oferecimento do dia, a devoção das 3 Ave Marias, Credo, Pai Nosso, ato de fé, esperança e caridade, como, bom, isso daí tem as formas mais diversas nos devocionários. E daí vai fazer a sua higiene pessoal e busca fazer, começando assim, uns 15 minutos de meditação. Meditação, muitas pessoas falam: ah, padre, eu não sei, eu não consigo. Mas não é a coisa mais difícil do mundo. O problema é que as pessoas: ah, padre, não sinto que eu estou meditando. Olha, se você estivesse sentindo alguma coisa, deve ser dor de barriga. Não é para sentir nada. Justamente, a meditação é um exercício da sua inteligência e da sua vontade. Você considera pela sua inteligência alguma perfeição de Deus, alguma perfeição dos santos, alguma passagem do Evangelho, para que você considere como Deus é bom. E daí você, considerando a si mesmo, você vê como você está tão distante de Deus, e você exercita pela sua vontade querer ser mais semelhante a Deus naquela virtude. E daí você faz alguns propósitos. Durante pelo menos uns 2 anos, você vai achar que você está fazendo algo robótico, mecânico, uma leitura demorada, e é isso mesmo, até você justamente transformar essas considerações numa conversa com Deus, para que você possa pedir as graças que você necessita para você ser mais santo e, portanto, mais semelhante a Ele. Se Deus te deu a graça de você ter uma consolação sensível, graças a Deus, mas não é esse o objetivo. E fontes para a meditação não faltam. Só você ver a grande quantidade de meditações de Santo Afonso Maria de Ligório que estão à disposição. Nós temos, inclusive, para os iniciantes, na introdução à vida devota, a Filoteia de São Francisco de Sales, meditação para cada dia da semana, que são extremamente proveitosas. Ah, mas padre, daí eu vou repetir toda semana? Você não repete o Pai Nosso? Então, justamente ajuda até a entrar na cabeça as considerações. E a meditação é muito importante, é extremamente importante, porque ela vai dar a direção do nosso dia. Inclusive os propósitos da meditação podem ser feitos, inclusive,
com base no exame de consciência no fim do dia. Por quê? Afinal de contas, o exame de consciência no fim do dia não é o exame de consciência da confissão, evidentemente. O exame de consciência no fim do dia é os pecados em que eu caí e as tentações em que eu fraquejei ao longo do dia. Ora, é justamente nisso que eu tenho que me corrigir. Em seguida, nós podemos passar para o início do nosso dia. Trabalho, estudo, etc. E, evidentemente, a gente pode, não somente pode, mas a gente deve, ao longo das atividades do dia, fazer pequenos oferecimentos, que não tem absolutamente nada para atrapalhar o desenrolar das nossas atividades. Então, um médico, entre um paciente e outro, pode rezar uma jaculatória a Nossa Senhora, inclusive recomendando o paciente. O policial em patrulhamento, nos deslocamentos, ele pode recitar várias jaculatórias para que ele possa cumprir bem o seu ofício. Enquanto um lojista organiza o estoque, ele pode muito bem fazer várias jaculatórias. Não quer dizer que ele tem que ocupar 100% do seu tempo com isso, mas ele deve oferecer, evidentemente, ele pode conversar com as outras pessoas, ele pode fazer brincadeiras, ele pode ler a notícia, escutar o jornal no rádio, evidente, mas colocando jaculatórias, e quando eu falo jaculatórias Doce Coração de Maria, sede de nossa salvação, Cristo, Filho de Deus vivo, tende piedade de mim, pecador, rogai por nossa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo, Senhor, ajudai-me. Isso daqui vai fazer com que a gente não se dissipe, não esqueça de Deus, e mais que isso, que a gente ofereça os nossos trabalhos, os nossos sofrimentos, até mesmo as nossas alegrias, para Ele. Então chega na metade do dia, é muito bom rezar o Ângelus, dar uma parada, dar uma acalmada, ver justamente pelo exame particular como que a gente está no cumprimento daqueles propósitos que eu fiz lá no começo do dia na meditação. Se eu estou de fato sendo mais manso, se eu estou de fato sendo mais paciente. E lembrando, né, esses propósitos não devem ser vagos ou gerais. Se você chegar e falar, eu tenho que ser mais paciente, você não vai ser nada. Se você falar, eu tenho que ser mais humilde, vai ficar por aí. Não, você tem que falar, eu vou ser paciente com fulano de tal quando ele vier falar tal coisa comigo. Eu vou fazer tal coisa para tal pessoa que eu não gosto. Eu vou comer ou me abster de comer tal comida para poder ter uma maior mortificação. Tem que ser concreto. Quanto mais vago, mais vai ficar a palavra ao vento. Também é importante ter assim parar um pouco mais, né? Entre 5 e 10 minutos. Então é importante também ter algumas outras devoções que vocês que tem, todo mundo tem algum devocionário que você pode recorrer justamente para fazer este regime de orações. E aqui, leitura espiritual e terço, isso vai de acordo com o teu dia, né? Leitura espiritual não é simplesmente ler, mas deve ser uma leitura ruminada, considerada, e então pode ser até mais breve do que as leituras que vocês fazem normalmente. Inclusive pode ser até
15 minutos, não uma meditação, mas realmente uma leitura de algum livro de piedade, para justamente ter matéria, para ter fomento da devoção. E isso pode ser, por exemplo, na metade do dia, no momento de descanso. Enfim, o terço, de preferência em família. De preferência em família. Ah, mas padre, eu me concentro mais sozinho. Então, é pela cruz que a gente chega ao céu. Você tem menos esforços, tem menos mérito. Às vezes uma oração feita em família, que é algo extremamente importante para a família, pois justamente a família tem o dever de dar a Deus aquilo que lhe pertence, o dever de justiça da família, de dar a Deus a honra e glória que lhe é devida, como família. Você vai estar tendo mais méritos, dando o bom exemplo para os seus familiares, para os filhos, para os pais, etc. Você vai estar tendo mais méritos, justamente fazendo isso como família, mesmo que você tenha, inclusive, combatendo possíveis distrações, combatendo possíveis dificuldades que possa ter, dificuldade de horário, dificuldade de atividade, etc., do que você simplesmente esperar o melhor momento possível. E com o terço, e isso é muito mais evidente, porque creio que todo mundo teve essa experiência de pega o terço para rezar, vem um sono inexplicável, recebe mensagem no WhatsApp, lembra que no dia seguinte tem que levar cartolina para a escola, aparece todo e qualquer possível empecilho para impedir a récita do terço. É impressionante. O demônio tem uma verdadeira aversão que a gente reze o terço. E lembro, o terço não é uma oração extremamente difícil. Um terço rezado leva entre 15 e 20 minutos. E vocês sabem muito bem, conhecem muito bem o exemplo que eu uso. Isso equivale a cerca de 3 vídeos do YouTube. Se a gente tem tanta dificuldade para adquirir esse hábito do terço diário, se a gente tem tanta dificuldade, às vezes, para simplesmente conseguir rezar pelos empecilhos que aparecem, é porque o demônio não quer que a gente reze o terço. E eu lembro muito bem, por exemplo, uma vez, antes mesmo de entrar no seminário, meus pais e eu fomos rezar o terço, e com uma coisa extremamente irrisória, a gente teve um ataque de risada de pelo menos uns 8 minutos. E daí um olhava para o outro rindo, daí ria ainda mais. O negócio atrasou pelo menos uns 10 minutos para a gente se recompor. Mas a gente rezou o terço. Enfim, a oração da noite, de acordo com as orações normais do devocionário, e como eu disse, o exame de consciência. O exame de consciência que você vai analisar a sua consciência a respeito das quedas que teve no dia. Não precisa colocar por escrito nada, nem precisa se alongar demais. Basta perpassar o decálogo e os pecados capitais e
pedir perdão a Deus, fazer o ato de contrição e, enfim, se recolher. Antes disso, por uma questão de saúde do sono mesmo, é importante que a gente tenha, de fato, uma verdadeira disciplina para ir dormir, se abstendo de qualquer tela antes de 1 hora do sono, 1 hora antes do sono. Também, claro, pode ler algum livro, alguma coisa que seja do interesse, mas ir se recolhendo, ficando longe dos meios de comunicação. E eu digo, não levar o celular para a cabeceira da cama, deixa ele longe de você, a não ser que você seja padre, médico ou militar. Você não precisa do celular de madrugada. Ah, mas padre, o despertador, por incrível que pareça, ainda existe despertador para vender. É uma maquininha que dá as horas e ela toca, faz um barulho em determinados horários que você ajusta. É que nem o celular, só que não manda mensagem. Chama-se despertador, ainda existe. Porque é verdadeiramente catastrófico o efeito de uma tela pequena com acesso ao mundo inteiro, tudo que é de bom e de podre, de noite, depois da meia-noite, sobretudo, o demônio faz a festa. Enfim, nós temos aí o regime de oração. Depois disso, uma coisa extremamente importante é a recreação. Exercitando a virtude da eutrapelia. São Tomás trata da virtude da eutrapelia na Suma, e justamente da mesma forma que a gente precisa descansar o nosso corpo por meio do sono, nós precisamos descansar as nossas faculdades espirituais, nossa inteligência, por meio da recreação, de atividades evidentemente honestas e prazerosas que a gente realiza. Então, a virtude da eutrapelia é muito importante. Então, a gente estabelece cerca de meia hora, 45 minutos por dia, para se dedicar a alguma atividade que nos seja prazerosa e que vai nos ajudar a descansar em vista do bom cumprimento dos nossos deveres para com Deus e dos nossos deveres para com o nosso estado de vida. E aqui é importante dizer que recreação não é sinônimo de ócio. Recreação não é você ficar indo de vídeo recomendado em vídeo recomendado no YouTube. Não é maratonar série. E não, você não pode juntar todas as recreações da semana em um só momento de 8 horas para poder maratonar uma série. Isso é o contrário do que a regra de vida propõe. Justamente
A recreação, de preferência, deve ser... Nós podemos classificar essas atividades prazerosas em 3: atividades intelectuais, atividades meramente práticas e atividades mistas, que utilizam a nossa inteligência e a nossa ação, a nossa intervenção prática. Então nós podemos, por exemplo, colocar como recomendação de você ter pelo menos 3 atividades, uma de cada tipo, que você possa utilizar nos momentos de recreação. É muito importante gastar energia. É muito importante ter uma atividade física. Isso, inclusive, a gastar energia é justamente um meio de evitar os pecados da concupiscência. Na medida em que você gasta energia, você está menos propenso a cair no pecado da gula e pecados contra a pureza. É importante também ter alguma área de interesse que você possa... E quando eu digo não ficar de vídeo recomendado no YouTube, não quer dizer que você não possa assistir um documentário, como recreação. Um documentário, por exemplo, sobre a Segunda Guerra Mundial. Ou então, ler um livro. Ou assistir um bom filme. Só que se veja que daí falta algo, que falta justamente a atividade, gastar energia. E é muito importante desenvolver uma habilidade que exija a intervenção prática sua e também a utilização da tua inteligência, como por exemplo tocar um instrumento musical, desenhar, plantar uma horta, cuidar de um bicho, etc. E essa parte aí normalmente você encontra na parte de hobbies, né? Antigamente as pessoas saíam do colégio com alguma habilidade, pelo menos, seja tocar um violão, seja desenhar alguma coisa. Hoje em dia é cada vez mais raro encontrar alguém com algum hobby. Se alguém não tem algum hobby, vai no Google, vai no Pinterest e coloca hobby. As possibilidades são muito variadas. Mas não é sempre que você vai poder fazer isso. Daí você pode lançar a mão do tema que te interessa, de algum documentário, até mesmo de um canal que te interesse no YouTube, que seja evidentemente útil, né? No YouTube tem muita coisa interessante, mas tem muita coisa extremamente besta. Então que não seja besta, né? E também que você tenha alguma forma de gastar energia. Então é importante saber aquilo que é agradável de fazer, para que você possa repousar as suas faculdades intelectuais. Lembrem que a recreação é obrigatória, até mesmo para os monges cartuchos, que têm a regra de vida mais estrita. A recreação é muito necessária para que a pessoa não quebre. E o demônio vai colocar essa ilusão de que você está perdendo tempo, você podia estar lendo a Suma Teológica. E daí a pessoa acaba tendo aí uma verdadeira... Inclusive, é uma palavra nova que eu aprendi, diga-se de passagem, agiastenia. Agiastenia. Ou seja, a negação, agios, santo, stenos, força. Ou seja, sem força para as coisas santas. A pessoa acaba criando aí um cansaço tão grande que ela não consegue mais cumprir seus deveres de Estado, nem
sua vida de oração. E quando estava no seminário, a gente tinha 2 recreações por dia. E a gente era obrigado a sair do seminário. A gente não podia ficar no seminário. Tanto que podia estar se estava chovendo, a gente ia para baixo do ponto de ônibus. Se estava nevando, a gente ia para baixo do ponto de ônibus. A gente não podia ficar no seminário. E eu lembro muito bem um padre polonês, bem idoso, que uma vez viu, durante a recreação, um seminarista rezando na capela, durante a recreação. E daí ele chegou para o seminarista e falou: Qui prie Dieu, prie le diable. Qui prie dans la récréation, prie le diable. Aquele que reza durante a recreação, reza para o diabo. Claro, não era um ato satanista, mas era uma forma um tanto quanto sutil de dizer que ele não estava cumprindo o dever de Estado dele naquele instante, que é seguir o regulamento do seminário e fazer a sua recreação. Enfim, o cumprimento do regimento, do regime de vida, deve ser suave e firme. Suaviter et fortiter, como diz as antífonas que precedem o Natal. Ou seja, se deve ter essa determinação de seguir a tua regra de vida e seguir verdadeiramente aquilo que você se propôs a fazer no dia, mas tendo o bom senso de adaptar de acordo com as circunstâncias. Então é evidente que nós vamos ter imprevistos, é evidente que nós vamos ter emergências, é evidente que nós vamos ter. O importante é que a gente mantenha justamente a nossa mente dirigida para o fim da nossa vida, que é o céu, que é adquirir a santidade e as virtudes. E nisso aqui está justamente a manutenção do recolhimento ao longo do dia. E isso daqui não confundam com ficar quieto. É justamente se manter na presença de Deus e manter a ordenação do nosso dia ao seu devido fim. O fato é que é moralmente impossível, dizem os autores de teologia espiritual, é moralmente impossível atingir a santidade de vida sem recolhimento, e você não consegue atingir o recolhimento sem uma regra de vida. De forma que, de fato, se a gente não tem uma regra de vida, a gente vai improvisar na vida espiritual. Se a gente acaba tendo que improvisar na vida espiritual, o que eu faço agora? Agora eu vou rezar o terço. Daí para na metade do terço porque lembrou de outra coisa para fazer. Se a gente acaba tendo que improvisar, nós já perdemos o nosso recolhimento. E um meio importantíssimo de manter o recolhimento são as jaculatórias e as orações breves ao longo do dia. É evidente, tem gente que não tem tempo para parar durante vários minutos, vários minutos que eu digo assim, tem gente que não consegue, não tem condições de parar 10 minutos porque está no plantão, no hospital, ou porque é policial, ou porque você teve que sair 4 vezes durante a madrugada para atender doente da extrema-unção. Mas, se você não tem
condições de parar, se recolher, se colocar na presença de Deus, ajoelhar e fazer ali 10 minutos de oração, ninguém pode dizer que não consegue fazer orações breves ou jaculatórias, oferecendo aquilo que ele está fazendo naquele instante a Deus. E isso justamente mantém o recolhimento, porque você vai estar, por exemplo, fazendo uma reanimação cardiopulmonar na presença de Deus. Você vai estar conduzindo o meliante à delegacia, estando na presença de Deus. Você vai estar extraindo um dente no consultório, mantendo-se na presença de Deus. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que a santidade não está na grandeza das obras, mas sim na caridade com que elas são feitas. Tem uma frase muito importante, muito que me marcou bastante de São Jerônimo, numa carta que ele escreve. São Jerônimo diz: tu podes muito bem me dizer que não podes jejuar, mas ninguém pode me dizer que não pode amar. E assim, justamente, a santidade se encontra nisso, em a gente fazer aquilo que a gente deve fazer por amor a Deus. E assim, nós podemos dizer claramente que com as regras, com a regra de vida e com esse regime de vida, nós vamos alcançar uma verdadeira eficiência e uma verdadeira disciplina em tudo, mesmo no âmbito natural. Você tendo uma ordenação do dia, você vai estudar melhor, você vai trabalhar melhor, você vai ter uma maior disposição para fazer aquilo que lhe é agradável. Você gosta de desenhar? Você vai ter mais tempo para desenhar. E quanto mais, então, adquirir as virtudes que são necessárias para a nossa santificação. E além disso, né, é importante que a gente tenha alguns objetivos na nossa vida espiritual, para, sobretudo, exercitar a generosidade, que a gente tem alguns propósitos a cumprir ao longo, por exemplo, da semana. Por exemplo, visitar o Santíssimo Sacramento, pelo menos, por exemplo, terça, quinta e sábado. Ou então, fazer toda semana algum ato de caridade com as pessoas que têm necessidade. Ou então colocar algumas devoções um pouco mais exigentes em alguns dias da semana, justamente para que a gente possa manter esse espírito de sacrifício e fazer um pouco mais do que a gente faria se a gente se contasse só com a nossa própria disposição. Então, justamente, nós temos aí verdadeiramente meio de combater a dissipação e a inconsistência na oração. A inconsistência na oração, ou seja, você só reza quando está bem, é um grande motivo de paralisia na vida espiritual. A pessoa empaca.
Em seguida, nós devemos ter um combate sistemático e concreto aos vícios. E bom, lembrando que, por exemplo, aqui nós é importante consultar um bom diretor ou então um bom confessor. Mas a gente precisa de fato incluir na nossa regra de vida os pontos que nós devemos combater e as virtudes que nós devemos adquirir. Evidentemente, além de pedir as graças necessárias para efetivamente adquirir essas virtudes e combater esses vícios. Então, como eu mencionei, a pessoa costuma pecar pela gula. Então ela vai colocar justamente não comer entre as refeições e comer um pouco menos do que ela costumaria comer. Colocar isso na regra de vida. Ou então, se a pessoa tem problemas, né, com relação à pureza. Se a pessoa tem problemas com relação à pureza, então, por exemplo, não deixar entrar no quarto nem o celular, nem o computador. Utilizá-lo somente em público. Colocar, por exemplo, bloqueadores de conteúdo impuro no computador e no celular. Existe gratuito, como um quebra-molas, porque a pessoa evidentemente ela é capaz de desinstalar, mas como um quebra-molas que vai dar um alerta ali, ó, é isso daqui que você tem que fugir. E também, por exemplo, fazer alguma penitência corporal, como por exemplo rezar o terço com os braços em cruz, por exemplo. Mas isso sempre após ter consultado, né, e bom. Enfim, crescimento na virtude. Quais virtudes eu tenho que trabalhar? A gente deve focar nossos esforços na aquisição da santidade. Isso quer dizer que a gente deve crescer na virtude. Para crescer na virtude, a gente tem que ter bem claro quais são os atos que nós devemos realizar ao longo do dia. A gente deve sempre ter alguma virtude em mente a trabalhar. Se a nossa vida espiritual, como eu disse, permanece aleatória, a gente não vai adquirir virtude nenhuma. Então, nós devemos saber quais são as virtudes que a gente tem que adquirir. Se ela fica aleatória, a gente vai investir uma hora em alguma coisa, outra hora em outra coisa, e no fim das contas a gente não adquire nada. Aqui a gente pode claramente fazer uma analogia com o treinamento militar. Quando o militar ingressa no exército, as primeiras semanas são extremamente brutais, para que toda a sua vida, desde o corte de cabelo, até a forma de se vestir, até a forma de falar, até a forma de andar,
até quando dormir, quando acordar, o que fazer, tudo isso é regrado de forma extremamente severa, justamente para que ele adquira rapidamente e eficazmente as habilidades que são necessárias para ele ser um bom militar. E essas habilidades que ele adquire já nos primeiros semanas de treinamento, ele vai levar para a vida toda. Ele vai adquirir uma verdadeira disciplina e uma verdadeiras disposições e habilidades que ele vai levar para a vida toda. Então esta vida, essa rotina extremamente regrada, ela é regrada em função da aquisição de certas habilidades. Da mesma forma, a nossa regra de vida deve estar voltada para a aquisição de hábitos bons, ou seja, virtudes, que vão permanecer em nós se a gente de fato reiterar boas ações virtuosas. Assim, nós devemos, por exemplo, se a gente tem problema de não conseguir controlar a ira, visar deliberadamente e de forma planejada fazer algo bom para alguém que nos irrita, pelo menos uma vez por dia. Se a gente, por exemplo, tem problema com a obediência ou com a humildade, eu sei que pelo menos uma vez por dia alguém vai nos irritar, alguém vai nos contrariar, e eu vou estar pronto para sofrer esta pequena humilhação por amor a Deus. Se eu gosto demasiadamente de um determinado doce e que eu acabo exagerando, eu vou passar pelo menos umas 2 semanas sem ele, ou então vou restringi-lo ao domingo e dias de festas. E assim a gente vai repetindo de forma rotineira e habitual atos bons que vão nos ajudar a adquirir a virtude. E assim nós vamos por meio de toda essa estrutura nos santificando. E é esse o objetivo da regra de vida. É ser uma verdadeira estrutura, uma estrutura da nossa vida espiritual, que vai dirigir a nossa vida espiritual em direção à santidade e, portanto, a Deus. Como diz Aristóteles e São Tomás, sapientes est ordinari. Ao sábio pertence ordenar. Se a gente não ordenar, a gente vai atingir o nosso fim meramente por acaso. Então, nós temos aqui verdadeiramente o fundamento da nossa vida espiritual. Eu digo aos meus dirigidos que, em primeiro lugar, primeira coisa na direção, a gente vai estabelecer uma regra de vida. A gente vai estabelecer uma rotina de oração e a gente vai visar desenvolver essa regra de vida, pois é a partir dela que a gente vai, de fato, ver quais são os pontos
a trabalhar ao longo da direção para que a pessoa possa de fato adquirir, se dirigir à santidade. A regra de vida é o fundamento. Sem regra, você só vai para o céu por acaso. Afinal de contas, se você tem uma vida espiritual que é completamente aleatória, aquilo que é aleatório atinge o seu alvo por acaso. Então está aí justamente o sentido da regra de vida, e que está aí justamente também o segredo de como a gente deve encará-la para de fato conseguir cumpri-la. Fugindo desse idealismo na vida espiritual. Ou seja, estabelecendo a regra com base na realidade. No estado de vida, nos nossos defeitos dominantes, nas virtudes que nós devemos adquirir, na nossa própria disposição fisiológica até. E assim que a gente vai poder, de fato, crescer nas virtudes de uma forma sábia. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Deus convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.